Já parou para pensar que a única coisa que te separa da vida dos seus sonhos pode ser a ideia fixa de que ela é inatingível? Que o impossível é só uma crença mal amada, um fantasma que a gente mesmo cria? A verdade é que não é o mundo que te limita, mas a sua própria história que você conta a si mesmo. A maioria das pessoas vive presa, não em correntes, mas em pensamentos limitantes. Esperam por sinais divinos, aprovação alheia, certezas absolutas. Mas a vida, meu amigo, responde à ação, à decisão, ao sim retumbante e não à dúvida eterna. O fracasso raramente é falta de talento. Essa é uma grande mentira que a gente compra fácil. A realidade, dura mas libertadora, mostra que a maioria fracassa porque nem tenta de verdade. E não tenta porque lá no fundo não acredita que seja capaz. Sem crença não há ação. Sem ação não há mudança. E sem mudança, a vida fica parada, um rio sem correnteza. Conhece alguém assim? Alguém com potencial de sobra, mas que se sabota a cada passo? Talvez essa pessoa seja você. Já se pegou dizendo: queria abrir meu negócio, mas agora não é a hora. Sonho em largar esse emprego, mas tenho medo do que vem depois. Adoraria mudar de vida, mas e se der tudo errado? Essas frases são algemas invisíveis, declarações de derrota antes mesmo da primeira luta. Pense comigo, o que se a barreira não for a realidade em si, mas a sua visão dela? A gente foi treinado para acreditar só no que pode ver, tocar, medir, mas tudo o que hoje é palpável, um dia foi só um sonho na mente de alguém ousado o suficiente para acreditar antes mesmo de existir. Andrew Carnegie entendia isso muito bem. Em uma entrevista, ainda novinho na profissão, o que mais me marcou não foi sua fortuna, mas a convicção inabalável na própria trajetória. Começou do zero, um menino pobre em uma fábrica de algodão, ganhando poucos centavos por semana. Mas nele havia algo que faltava nos outros, uma certeza que transbordava em cada gesto, em cada palavra. Ele já se via como um magnata enquanto ainda era um anônimo entre milhões. E aí me bateu. E se todos tivéssemos essa convicção, não uma fé frágil, dependente das circunstâncias, mas uma certeza absoluta que impõe sua própria realidade, que modela o mundo ao seu redor, em vez de ser moldado por ele. Mas agora, você deve estar pensando: fácil falar, mas eu não sou o Carnegie. Não tenho dinheiro, contatos, oportunidades. Eu te digo, você tem algo mais poderoso que tudo isso. Uma mente capaz de criar, agora mesmo, a crença no que ainda não existe. Já tentou acordar, se olhar no espelho e dizer com firmeza: minha realidade está mudando porque a minha fé está crescendo? Parece bobagem, mas não é. Você não controla tudo à sua volta, mas controla como interpreta e reage a tudo isso. E isso, meu amigo, é poder. Comece visualizando a vida que deseja. Veja-se vivendo ela. Imagine-se naquele escritório, fechando aquele contrato, morando naquela casa, ajudando quem você ama com liberdade e tranquilidade. Sinta o cheiro, ouça o som, sinta as emoções. Não é devaneio, é treino mental, é reprogramar seu cérebro para enxergar oportunidades compatíveis com essa nova realidade. Sabe por quê? Porque a mente é seletiva. Quando você acredita profundamente em algo, seu cérebro começa a buscar, sem você perceber, caminhos para tornar isso realidade. Não é magia, é foco. Foco é a luz que ilumina as possibilidades na escuridão. Mas atenção, isso precisa ser diário. A fé é como um músculo que precisa ser exercitado. Sem treino constante, ela cede ao menor sinal de adversidade. A dúvida te ataca, a insegurança te cerca, o medo te sussurra que você não é capaz. Mas é nesses momentos que você precisa dizer: não nego minha visão, não espere provas para acreditar. A prova vem depois da crença, nunca antes. Quem espera as condições perfeitas morre esperando. Quem age com fé
força às condições a se adaptarem. Trate seus objetivos como uma lei, não um desejo efêmero. Quando você diz "eu quero", mas age como "talvez", o universo entende como "não é prioridade". Mas quando você age como se fosse questão de vida ou morte, as portas que pareciam trancadas começam a se abrir. Não por magia, mas porque você se tornou alguém que não aceita outro resultado além da vitória. E se me permite ser franco, talvez você esteja cercado por vozes que te dizem para não sonhar tão alto, para ser realista, que te lembram só dos riscos, nunca das recompensas. Aí eu pergunto, quem são essas vozes? Pessoas que construíram a vida que você deseja, ou pessoas presas aos próprios medos? Cuidado com quem você escuta. A fé é sua, mas pode ser enfraquecida por vozes erradas. A partir de hoje, carregue sua fé com postura, decisão, ação, como Carnegie fez, como muitos fizeram. Mas mais importante, como você pode fazer? Não importa o que te ensinaram, o que te negaram, o que te faltou. Do momento em que você decide vencer e age como tal, o mundo se reorganiza em torno da sua decisão. Então me diga, vai continuar esperando ou vai agir como quem já acredita que tudo é possível? Porque essa é a diferença entre quem ascende e quem permanece estagnado. Já prestou atenção nas palavras que usa? A gente nem percebe, mas fala de derrota com uma naturalidade assustadora. Frases como "isso é muito difícil", "não nasci para isso", "não entendo de dinheiro", "a vida nunca me dá uma chance", parece inofensivo, né? Mas essas palavras são comandos, e sua mente obediente acata cada um sem questionar. A mente é um terreno fértil, mas não é seletiva. Ela dá vida à fé e ao medo na mesma medida. O que você planta nela com seus pensamentos, palavras e imaginações é o que ela colhe. E a colheita sempre chega. Na minha juventude, cresci no interior, na pobreza. Não tínhamos livros, as roupas eram passadas de irmão para irmão. Oportunidades pareciam reservadas para outros, nunca para nós. Mas sempre carreguei uma inquietação, uma chama interior que dizia: isso não é tudo, tem mais. E mesmo com tudo ao redor gritando limitação, eu escolhi alimentar essa voz. Observei como os bem-sucedidos pensavam, falavam, agiam. Aos poucos percebi. A diferença entre quem vence e quem desiste não está nos recursos, mas na forma de pensar. Ouvi um homem dizer que palavras são vento. E aquilo me incomodou, porque aprendi que palavras são tijolos, constroem ou destroem dependendo do uso. Quando repete frases de escassez, medo, autossabotagem, está construindo os muros da sua própria prisão. Mas quando afirma vitória, possibilidade, abundância, abre portas invisíveis que sempre estiveram lá, esperando sua mente se tornar capaz de enxergá-las. Já tentou falar com convicção sobre a vida que deseja? Não como um desejo tímido, mas como se já fosse realidade? Eu digo sempre, não se pode viver grande falando pequeno. Sua linguagem precisa ser à altura da vida que você quer construir. Diga, estou pronto, mesmo com medo. Diga, sou capaz, mesmo ainda aprendendo. Essas palavras, repetidas com fé, moldam sua identidade. Se quer prosperar financeiramente, mas vive dizendo que nunca sobra dinheiro, que o sistema é injusto, que não nasceu para isso, já decidiu seu destino antes mesmo de tentar. Mas quando diz, estou aprendendo a prosperar, oportunidades estão ao meu alcance, eu mereço uma vida próspera, algo muda. Seu cérebro busca alternativas, seu comportamento se alinha com suas afirmações. Não é magia, é neurociência, é foco, é identidade e informação. Veja Clara Barton, fundadora da Cruz Vermelha Americana. Rejeitada, desacreditada, muitos diziam que ela não era capaz de liderar. Mas ela se recusou a aceitar essas palavras. Criou as suas próprias. Dizia, sou necessária.
Estou pronta, nasci para isso. E eventualmente o mundo concordou, porque quem acredita com força suficiente modela a realidade à sua imagem. Então, como você fala consigo mesmo, quando se olha no espelho, se vê como promessa ou problema, quando sonha, se anima ou já justifica porque não vai dar certo, sua mente escuta, o universo escuta. Mas, mais importante, você escuta. E o que você escuta, dia após dia, vira a sua verdade. Não há neutralidade nisso. Toda palavra constrói a ponte para seus sonhos ou reforça o abismo que te separa deles. Diga que é difícil, e será. Diga que é impossível, e será. Mas diga que é seu destino, que você está a caminho e andará como quem já sabe que vai chegar. Talvez te ensinaram a ser modesto, a não criar expectativas, a não se iludir. Mas fé não é ilusão. É uma escolha consciente de enxergar além das evidências. É o poder de antecipar o que ainda não existe e caminhar como se já existisse. Essa é a verdadeira coragem. Por 7 dias, fale apenas o que deseja ver. Não diga não posso, diga estou me tornando capaz. Não diga tudo dá errado, diga as coisas estão se alinhando. Não diga ninguém me apoia, diga estou encontrando as pessoas certas. Verá sua energia mudar, seu foco mudar, suas ações mudar e quando menos esperar, o mundo responderá. Não por sorte, mas porque você se tornou o tipo de pessoa que espera vencer. Palavras não são só sons, são sementes. Você viverá a realidade que suas palavras plantarem. Fale como quem já sabe que vai vencer, porque isso transforma uma crença comum em força imparável. Mas a crença, por mais poderosa, não sobrevive sozinha. Ela precisa de alimento. E o que a alimenta ou enfraquece é o ambiente onde você decide plantá-la. Pode ter o sonho mais grandioso, a visão mais clara, o plano mais elaborado. Mas se estiver cercado pelas vozes erradas, sua fé murcha antes de florescer. Ninguém, por mais determinado, é invencível contra a influência de um ambiente tóxico. E é aí que muitos caem, não por fraqueza, mas por má companhia. Já notou como é difícil manter a confiança quando todos reclamam? Quando suas ideias são recebidas com ceticismo? Quando suas tentativas de crescimento são vistas como arrogância ou loucura? Não é coincidência, é drenagem emocional. É o ambiente sufocando sua convicção silenciosamente. E digo isso por experiência própria. Houve um tempo em que precisei me afastar até de familiares próximos, não por falta de amor, mas porque percebi que eles alimentavam em mim o medo, a dúvida, a crença de que meu papel era apenas sobreviver, não prosperar. Aquilo me corroía, me deixava pequeno, e eu sabia, se continuasse ali, nunca escreveria uma linha que valesse a pena. Foi doloroso, mas necessário para preservar minha visão. Você pode ter um propósito claro, mas se estiver cercado por pessoas que duvidam dele, esse propósito se dilui. As palavras que ouve diariamente se infiltram em seus pensamentos. E o que parece um conselho bem intencionado pode virar o veneno que mata sua ousadia. Veja Booker T. Washington. Nascido escravo, poderia ter passado a vida repetindo o que o mundo dizia sobre ele, que era inferior, sem valor. Mas ele escolheu o contrário. Cercou-se de mentores que falavam de educação, progresso, liderança. Construiu uma rede que alimentava dia após dia a crença de que poderia ser um farol para sua geração. E se tornou. Com quem você compartilha seus sonhos? As pessoas ao seu redor te encorajam ou te diminuem? Quando fala de algo grande, elas brilham os olhos ou tentam te convencer a ser mais realista. A resposta revela porque sua fé anda fraca, não porque você é fraco, mas porque está mal nutrida. Não se engane, não se mantenha uma mente gigante em um ambiente de anões emocionais.
O ambiente onde sua fé vive precisa ser fértil, cheio de palavras de elevação, atitudes de coragem, visões ousadas. Precisa ser povoado por pessoas que, mesmo em silêncio, te desafiam a pensar maior. E quando isso for difícil, e às vezes será, construa esse ambiente com o que você lê, ouve, permite entrar na sua mente. A leitura me salvou muitas vezes quando os amigos não me entendiam. As palavras de grandes homens se tornaram meus companheiros invisíveis. Uma frase na hora certa tem o poder de levantar alguém do fundo do poço. Se quiser crescer, cuide do seu solo mental como um jardineiro cuida de seu terreno. Identifique as ervas daninhas, as vozes da dúvida, os hábitos de reclamação, as companhias que não sonham. Arranque tudo pela raiz sem piedade. Isso não significa cortar laços, mas limitar a influência dessas pessoas em sua crença. Nem todo mundo merece acesso à sua mente. Sua crença é sagrada, é o motor invisível da sua vida. E esse motor precisa de combustível puro, feito de palavras inspiradoras, atitudes motivadoras, presenças que te desafiam a subir. Nem todo amigo é aliado. Alguns são confortáveis, mas estéreis. Outros são difíceis, mas férteis. Escolha aqueles que, mesmo com palavras duras, te empurram para a frente, não os que te mantêm estagnado com palavras doces e paralisantes. Você não controla o mundo ao seu redor, mas decide com quem anda. Quem entra em sua casa, em sua mente, em seu coração. Porque no fim, o que está ao seu redor se torna o que está dentro de você. E se dentro só há dúvida, escassez e medo, não importa o quão brilhante seja seu sonho, ele será sufocado. Então, não alimente sua crença em solo contaminado. Proteja-a. Cerque-se de quem sonha grande. Esteja onde sua visão cresce, não onde encolhe. E verá que o que parecia impossível era só falta de ar. Sua crença não estava errada, estava mal acompanhada. A verdadeira força da crença não se mostra quando tudo dá certo, mas no caos. É fácil dizer, eu acredito, quando o dinheiro entra, os elogios vêm, os resultados aparecem rápido. Mas quando o contrário acontece, quando tudo desmorona, quando ninguém te entende, é aí que você descobre se sua fé era convicção ou conveniência. A crença não se constrói na calmaria. Ela é forjada no fogo da adversidade. Cada dificuldade é um martelo batendo no aço da sua alma, dando forma à estrutura que sustentará sua grandeza. Se você desmorona toda vez que algo sai do roteiro, não é o mundo contra você, é sua fé imatura, que ainda não aprendeu a se manter de pé quando o vento sopra forte. Veja George Washington Carver. Nascido escravo, órfão, negado pelas universidades por causa da cor da pele. Ele poderia ter se afundado na autopiedade, mas não o fez. Concentrou-se no amendoim. Onde todos viam limitação, ele viu matéria-prima para a grandeza. Mas isso só foi possível porque ele já havia vencido internamente. Sua crença foi testada e aprovada. Muitos querem vitória sem pressão, crescimento sem resistência, superação sem luta. Mas o universo não funciona assim. Nenhuma conquista verdadeira vem sem teste. E o teste sempre aparece como atraso, rejeição, crítica, dúvida, solidão. A maioria desiste e diz, talvez não era para mim, quando na verdade era exatamente para você, mas exigia um nível de maturidade que você ainda não estava disposto a alcançar. Pare de interpretar desafios como sinais de que algo está errado. Desafio não é castigo, é lapidação, preparação. A única forma de descobrir se o que você diz acreditar é discurso ou verdade. Houve um tempo em que todos meus planos falharam. Meus manuscritos foram rejeitados, meu nome ridicularizado. Cheguei a ficar sem dinheiro, pensei em desistir. Mas foi naquele momento, com tudo ruindo, que eu aprendi a me manter de pé por dentro. Naquela escuridão, me tornei quem realmente sou. A dor não me destruiu, ela me definiu.
Talvez você esteja passando por algo parecido, um ciclo difícil, uma perda, uma porta fechada, um plano que deu errado e se pergunta: será que estou no caminho certo? A resposta não está nas circunstâncias, mas em quem você escolhe ser, apesar delas. A vida não recompensa o que você deseja, ela recompensa o que você sustenta, mesmo quando tudo parece contrário. Fé que só funciona nos dias bons é só otimismo disfarçado. Mas a crença que permanece quando tudo balança, essa é a força que transforma. E, ironicamente, é nos momentos de maior pressão que os maiores saltos acontecem. A pressão não tenta te esmagar, tenta te moldar, te impulsionar para um novo nível. O que você faz quando está cansado, frustrado, confuso, isso define seu destino. Não a ideia que teve, não o plano que traçou, mas o comportamento quando a vida aperta. Porque nesse momento, a maioria começa a negociar com seus sonhos, a fazer concessões. Às vezes a gente hesita, né? Acha que ainda não é a hora, que a parada é muito grande, que pode ser demais. Mas cada vez que você freia, está deixando de construir o seu próprio sucesso, tijolo por tijolo. É como um lutador que entra no ringue pronto para a guerra e mesmo levando um soco que quase o derruba, volta com ainda mais força. Por quê? Não porque tudo é fácil, mas porque ele acredita de verdade numa força interna inabalável. E essa força, essa fé, é construída assim. A prova de fogo te deixa mais forte, te lapida. Quando a vida te joga na lona, sorria. É sinal que você está sendo testado, que a sua visão, o seu sonho, não é só uma ideia passageira, mas uma decisão, um compromisso inabalável. Ninguém, nem o tempo, a dor ou o fracasso pode te tirar isso. A vitória não é só dos mais espertos ou talentosos, é daqueles que insistem, que levantam mais uma vez, que usam os obstáculos como trampolim. Aqueles que entendem que a dificuldade não é um inimigo, mas um professor, revelando uma força adormecida que você nem imaginava ter. A caminhada entre quem você é e quem pode ser é difícil, mas é aí que a mágica acontece. Vá em frente com fé, com ousadia, porque quando você acredita de verdade, até o impossível se torna possível. Imagine um barco enfrentando a tempestade. Se o capitão tem a bússola da convicção, ele chega ao porto. Essa bússola está dentro de você. Deixe ecoar em seu coração. Sua crença, sua fé é o que molda a sua trajetória. Não importa a sorte, a opinião dos outros, o que vale é o que você acredita quando ninguém mais acredita. Isso te impulsiona, te transforma. Se você chegou até aqui e tudo isso fez sentido, então você está pronto para mais. O próximo vídeo já está na sua tela. Clique nele e dê mais um passo na sua jornada. Um pequeno passo, mas que muda tudo. Obrigado por estar comigo. Até o próximo vídeo.